falar, ai, isso é bonita. Como é que te lembras sempre? Eu nunca Fogo, me eu sei, lembro. que cabeça. Incrível. Yeah. E então, como eu estava a dizer, temos vindo a falar disso, de algumas alterações que houve, agora também vamos abordar algumas alterações que estão a haver por causa da pandemia, nomeadamente a nível de teletrabalho, embora não possam se fixar nesta nova legislação, porque a pandemia espera-se que seja algo passageiro, portanto o que vinha neste momento é o que realmente está a ser legislado e que vai passar por cima de tudo, mas o que está escrito é que depois entrará em vigor, deixará de estar em vigor assim que a pandemia passar. Esperemos que seja em breve. Falámos do Código de Trabalho, dos contratos de trabalho a termo resolutivo certo. Hoje falámos a tempo parcial e também falámos de intermitente. Não falámos? Alguma coisa? Pronto, vamos falar de teletrabalho, vamos falar de trabalhos sem termo ou por tempo indefinido. Vamos falar também, falámos das promessas de trabalho, contrato de promessa de trabalho, que é, por exemplo, utiliza-se muito quando uma pessoa está noutro país e com essa promessa consegue o visto para vir para Portugal, tempo incerto, e vamos assim abordar uma quantidade de contratos de trabalho assim mais importantes. Vamos também falar das cessações de contrato, como é que podemos fazer cessar o contrato, como é que funciona quando é com justa causa, quando não é com justa causa, esse tipo assim de coisas, pronto. Claro que é sempre o que eu tenho dito e a Filomena não sei se chegou a assistir a alguma aula de legislação, não? Pronto. Não, continua. Pronto, é sempre o que eu tenho dito, é assim, vocês têm que ter sempre o Código do Trabalho à frente e a Constituição da República Portuguesa. Os colegas já viram, a Constituição da República Portuguesa foi mais num início destas sessões para ver os direitos, os deveres, e agora entramos mesmo no Código do Trabalho, é a vossa Bíblia. Não vamos conseguir nunca dar o Código de Trabalho todo, isso também era demasiado exaustivo e não interessa, mas vocês na vossa vida futura têm que ter isso sempre com vocês. Eu não aconselho, também já disse isto, estou a repetir um bocadinho aqui para pôr a Filomena a par, não aconselho ninguém a comprar o Código do Trabalho, porque embora não seja um regulamento que esteja constantemente, infelizmente não esteja sempre a sofrer alterações, se calhar precisava um bocadinho mais, mas sofre algumas e, portanto, se vocês consultarem o Diário da República Eletrónico, aquilo que eu vos passei é sempre atualizado ao dia, portanto ajuda-vos muito mais a ver isso. Então, não sei, querem dizer mais alguma coisa? Escapou-me alguma coisa? Eu acho que não. Falámos de direitos, deveres dos trabalhadores, falámos do que é a presunção do contrato de trabalho, quando é que temos um contrato de trabalho, falámos dos elementos indispensáveis a um contrato de trabalho, se calhar depois dar assim uma vista, sobretudo nos PowerPoints. Pronto, que eu tenho tido o cuidado de estarem sempre atualizados à lei ou decreto de hoje, portanto está assim mais ou menos tudo. Hoje eu tenho, como eu disse, salvo talvez a Priscila, que gosta muito desta parte da legislação ou quer trabalhar na legislação, esta é uma parte um bocado mais aborrecida e temos feito muitos exercícios, têm sido aulas muito pouco teóricas e depois muito práticas, porque é isso que vos vai ajudar. Temos feito quizzes, temos feito trabalhos mesmo, exemplos verídicos que aconteceram para vocês começarem a analisar também como é que as coisas são interpretadas à margem da lei, porque realmente há formas muito diversas de interpretar, e então os colegas têm estado muito ativos nesse aspecto, correto? Pronto. E realmente falamos de acidentes de trabalho. Também falámos de acidentes de trabalho, exatamente. Exato. O Edmilson teve e não sabia que podia estar abrangido pelas proteções todas. Também chegámos a essa conclusão. E temos estado aqui assim a trabalhar um bocadinho isso. Por acaso a última aula foi muito engraçada porque falámos de um exemplo concreto que aconteceu mesmo, de um acidente de trabalho em que o tribunal depois tomou uma decisão, tem isso nos vossos exercícios, não tem ainda as soluções, mas depois tivemos mesmo a ver como é que as coisas se processam nesse aspecto. Portanto, têm sido aulas muito práticas, porque lá está, a teoria é quase vocês... Neste módulo, a teoria quase não precisavam de mim, era agarrar no Código do Trabalho e lerem.
Pronto, o que interessa aqui é vocês realmente trabalharem e verem, é aquilo que temos estado a fazer. Ok? Uhum. Pronto, Sim. está feito o refresh, mais ou menos. Vamos embora, então, trabalhar. Ficámos aqui, correto? Também vimos isto, vimos relativamente às férias, tivemos a dar exemplos, se o trabalhador trabalhasse no contrato a termo, se trabalhasse 6 meses, quantos dias é que tinha direito de férias, porque um trabalhador ganha 2 dias por cada mês completo de trabalho, também tivemos a falar sobre isso, relativamente aos subsídios também, e hoje iríamos entrar no contrato de trabalho a termo incerto. Estamos todos alinhados? Uhum. Sim? Zé, está tudo bem? Está com ar muito sério. Está tudo bem? Não, só que tive que fazer aqui escape. É aqui a gestão das janelas é que me está aqui a dar um bocado de trabalho, mas de resto está tudo bem. Pronto. Todos têm participado, não devido que a Filomena participe também, portanto todos têm sido chamados aqui à voz a participarem, não tem havido escapatória possível, portanto temos trabalhado assim muito em conjunto. E então, hoje vamos falar deste tipo de contrato e outros. O contrato a termo incerto, como o nome indica, é um contrato que é celebrado entre o funcionário e entre a empresa para suprimir necessidades temporárias da empresa, portanto nós nunca sabemos mais ou menos quanto tempo é que ele vai durar, ou quantos dias, ou quantos meses, ou tem um limite de renovações, obviamente, mas como o próprio nome indica, é para suprimir uma necessidade da empresa, portanto nós nunca temos a certeza quando é que vai ter um fim, ok? Uhum. Ele está previsto no Código do Trabalho, como todas os outros tipos de contrato, e nem todos os contratos têm que estar legislados para serem contratos de trabalho verídicos, verdadeiros, e têm que abranger e têm que estar dentro de têm que ter determinadas características para serem determinados tipos de contrato, ok? Para um contrato ser a termo incerto, tem que ser, para este tipo de situações, substituição temporária de um funcionário, ok? Que se encontra impedido de desempenhar as suas funções por algum motivo, atividades de caráter sazonal, vê-se muito isto também nas empresas por exemplo, agora estou-me a lembrar, a Goloso contratava muitos trabalhadores a tempo incerto, que era a altura das campanhas do tomate, que nós nunca se sabia muito bem, sabíamos quando é que começava, por exemplo, começava, sei lá, no mês de agosto ou no mês de julho e ia até aos fins do mês de setembro. Não é um contrato a termo certo, porque nós não sabemos exatamente quando é que ele vai acabar, mas sabemos que durante aquele tempo vai haver aquela necessidade e, portanto, vai-se assinar um contrato a termo incerto. Isso acontece muito nestas atividades de caráter sazonal, ou, por exemplo, também pode acontecer por altura do verão. Vamos imaginar, em vez de ser um contrato de 3 meses, faz um contrato de trabalho por termo incerto, vamos imaginar o verão estende-se mais um bocadinho e então as pessoas têm este tipo de contrato. Quando há uma tarefa ocasional ou há um serviço que é determinado, que é definido e que não é duradouro, não pode ser duradouro, porque senão deixa de ser um contrato. Quem está a entrar é a Tatiana. Ok. A termo incerto. Aqui também acontece muito, nas execuções de obras, projeto ou outra atividade definida e temporária, lá está, nós não sabemos, por exemplo, nas obras, quando temos uma ideia, vamos imaginar um projeto vai durar 1 ano, mas não temos ao dia, portanto é um contrato de trabalho a termo incerto que aqui se aplica, muito nas obras. Para projetos, na concepção, projetos de investigação, isto também acontece imenso, direção, fiscalização, desde que não façam parte da atividade corrente da empresa, ok? Tá? Não estou a ver a Tatiana. Tatiana entrou? Sim, estou aqui. Olá! Olá. Não estava a ver. Desculpem. Não faz mal. Tivemos aqui a pôr a Filomena aqui assim em loop para perceber o que é que temos falado. Olá, Tatiana, tudo bem? Pronto, houve aqui em outubro de 2019, houve aqui uma alteração aos contratos de trabalho a termo incerto e então a lei que alterou
O Código do Trabalho, se vocês tiverem curiosidade em ver, é 93 de 2019, de 4 de setembro, e então os contratos de trabalho a termo incerto passaram a ter uma duração máxima de 4 anos, ok? Antigamente era até 6, para vocês terem uma noção. Pronto, isto, por um lado, também ajuda os trabalhadores, porque um contrato a termo incerto... uma coisa muito importante, Filomena, que é preciso reter sempre, é que a legislação... Ruben, falhou-me nesta parte. A legislação laboral foi criada, o Código do Trabalho foi criado sempre para proteger o trabalhador. Essa é a premissa máxima do... Sim, exato. Isto é importante. E isto é muito importante. Portanto, quando vocês forem interpretar as leis, que se um dia vos acontecer, vocês têm que sempre partir dessa premissa, que as coisas são feitas para proteger o trabalhador. Claro que nós já vimos aqui imensos casos em que é a empresa que depois consegue dar a volta por determinada razão, e como eu também já disse aos colegas, há sempre maneira de dar a volta, sempre, e nós já vimos aqui vários casos disso, mas, no entanto, a premissa é esta, ok? É proteger o trabalhador. Temos aqui um exemplo disso, porque um contrato a termo incerto, que pode durar até 6 anos, a pessoa tem a vida, a cabeça, entre aspas, a prémio durante 6 anos, não sabendo muito bem o que é que lhe vai acontecer. E então, durante 6 anos, tem ali a vida um bocado suspensa. Então, isto foi reduzido para uma duração máxima de 4 anos. Ok? Pronto. Tá? Questões? Nada? Em relação à caducidade, temos o artigo 345. Quem é que quer abrir o 345? Vou sem ser a Filomena. Filomena, Aonde? então vamos lá Aonde? treinar. Sim. Código do Trabalho, 345. Ai, onde é que eu vou isso? Ruben apareceu O no Zé chat. mandou-te um link no chat. Ok. Está aqui, quando trabalho. Agora, espera, estou assim um bocadinho com isso. 345, né? Então, Sim. deixa Eu vou ver. abrir com vocês. Só um bocadinho. Isto deve ser fácil. É isso. Depois é uma questão de ir treinando. Os colegas já estão barra. Ia com caraças. Ok, nunca mais mexi aqui. Chama-se Código do caducidade Trabalho. de contrato de trabalho a termo incerto. Exatamente. Estamos todos juntos no 345? Eu ainda não estou, confesso. Filomena? Não, ainda não. Não? Mas está a ver que isto é um mundo, certo? Sim. Ok, já tenho aqui. São 566 artigos. Fiz agora. Ia com caraças. 500 e quanto? 66. Pronto, então a ver se tivéssemos que dar uma aula de 566 artigos. Estávamos aqui ainda ao fim de 5 anos. E vocês Sim. morriam de tédio. Ok, já estou a ver. Sim, finalmente. Está Ok? lenta. 345, vamos abrir. São 6? Não. Sim, são 6, sim. Sim, são 6 6. pontos. Sim, sim. Ok. Então está certo. Então vá, vamos lá ver. Diga-me coisas. Eu? Claro. Então, contrato de trabalho a termo... Até para ler, É. Sim. a termo incerto, caduca quando prevê-se a ocorrência do termo. O empregador comunica a cessação do mesmo ao trabalhador, com antecedência mínima de 30 a 60 dias, conforme o contrato tenha durado até 6 meses, de 6 meses a 2 anos, ou por período superior. Pronto, já sabem. Se o trabalhador, o empregador tem sempre que avisar, se houver essa intenção, tem sempre que avisar o empregado, se o contrato tenha durado até 6 meses, com os 30 Dias. não, 7 dias. 6 meses a 2 anos, 30 dias, e de 2 anos para cima com 60 dias. Sim, Ok? sim. Pronto. Ok. Só que o funcionário é o contrário, correto? O funcionário é 15, 30 ou Sim, 60. sim. Isto é por Ok. carta registada, não é? Sempre, não é? Convém. Acho que eu lembro-me disso. Ok. Segundo, tratando-se de uma situação prevista na linha E ou H,
do número 2 do artigo 140, que dê lugar à contratação de vários trabalhadores, a comunicação a que se refere ao número anterior deve ser feita sucessivamente a partir da verificação da diminuição gradual da respectiva ocupação, em consequência da normal redução da atividade, tarefa ou obra para que foram contratados. Então, se vocês forem ver, eu vou lá no instante, se vocês forem ver o Estou aí. 100, está aí no 140, então ótimo, assim eu não tenho que ir. O que é que diz o 140? A necessidade de contrato de trabalho a termo resolutivo. É o ponto 2, não é? Que interessa. Sim, Considera-se nomeadamente necessidade temporária da empresa, substituição direta ou indireta de trabalhador ausente ou que por qualquer motivo se encontre temporariamente impedido de trabalhar. Substituição direta ou indireta de trabalhador em relação à qual seja pendente em juízo de ação, É só a de linha apreciação da E licitude. e a linha H, Ruben. Ok, peço desculpa. sim, do número 2, isso. A linha E, atividade sazonal ou outro cujo ciclo anual de produção apresenta irregularidades decorrentes da natureza estrutural do respectivo mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima. IH, execução de obra, projeto ou outra atividade definida e temporária, incluindo a execução, direção ou fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações industriais, em regime de empreitada ou administração direta. Era aquilo que nós falávamos. Bem como os respectivos projetos ou outra atividade complementar de controle e acompanhamento. Exatamente. Relacionados com esses mesmos Era projetos. aquilo que nós falávamos das obras. Continua, Filomena. A terceiro, na falta da comunicação a que se refere o número 1, o empregador deve pagar ao trabalhador o valor da retribuição correspondente ao período de aviso prévio em falta. Ou seja, Portanto, se não comunicar avisarmos com 7 dias, ou 30 ou 60, vai ter que pagar esses valores, correspondente a esses dias. Ok? Ok. Quarto, em caso de caducidade do trabalho, em caso de caducidade de contrato de trabalho a termo incerto, o trabalhador tem direito à compensação que corresponde à soma dos seguintes montantes. A linha A, há 18 dias de retribuição base e de eternidades. Vamos fazer muito isto na parte de processamento de vencimentos. Sim. Sério. Depois vejo a tradução, vejo o que é isto. Não sei o que é isto. Já falamos sobre isso, sim. No respeito aos 3 primeiros anos de duração do contrato. A linha B, a 12 dias de retribuição base e de oportunidades por cada ano completo de antiguidade nos anos subsequentes. Pronto, esta é a linha. Pronto, os dois não interessam, é assim, isto aqui são muito cálculos, não vamos fazer já porque vamos dar no outro módulo processamento de vencimentos e vamos trabalhar isto tudo, portanto não vale a pena estarmos a fazer aqui agora, porque isto tem que ter a retribuição base, vai ter que ter os descontos, vai ter essas coisas todas. Portanto não vale a pena agora trabalharmos com números, mas é para vocês terem uma ideia. As diuturnidades nem sempre são obrigatórias, diuturnidades têm a ver com a antiguidade na empresa. Eu já explico melhor aqui mais para a frente, mas tem a ver com isso, está bem? Pronto. Então, agora, isto aqui é importante vocês reterem, porque é aquilo que eu falei no início também, a Filomena não acompanhou, é que é muito fácil às vezes as pessoas esquecerem-se de determinados elementos que são obrigatórios em tipos de contrato destes e se não constarem este tipo de elementos, os contratos de trabalho passam a contratos sem termo. Ou seja, vamos imaginar, a Filomena tem uma empresa e tem uma... Não sei, a sua empresa é de atividade sazonal e no verão tem muita necessidade de suprimir determinados, de ter a mais postos de trabalho, porque realmente a atividade é muito grande. Mas depois tem um bar, por exemplo, e então no verão precisa realmente ter mais 10 trabalhadores a seu cargo, porque aquilo está sempre em movimento. Mas depois nos meses de inverno, não. Pronto. Tem que ter estes elementos que vamos aqui falar obrigatórios, porque senão, se não os tiver, o contrato que a Filomena fez apenas para suprimir aquelas necessidades deixa de ser um contrato a termo incerto e passa a vigorar como um contrato sem termo, ou seja, fica com estas 10 pessoas, verão, primavera, outono e inverno, e não vai querer.
Portanto, tenham muito cuidado, foi sempre o que eu disse aos colegas, se ficarem, por exemplo, com esta área dos recursos humanos, tenham muito cuidado neste tipo de contratos para não passarem a efetivos os vossos trabalhadores, se não for esse o desejo da empresa, porque se calhar o vosso diretor vai ficar zangado com vocês, ou vocês forem os diretores, também são capazes de não querer estas pessoas e depois despedi-las às indenizações e essas coisas, que depois é um bocado chato. Ok? Sim? É só uma questão que eu tenho. Não havia que eram 3 renovações do contrato a termo incerto, que dá direito depois ao próximo ano, sem termo? Não, isso são os contratos de trabalho a termo certo. Efetivo, para ser? A termo certo. A termo certo. Nós estamos a falar a termo incerto. Ok. Ok? A termo incerto, nós não temos aqui limites, temos um prazo de 4 anos. Pronto, não pode haver mais renovação, não pode haver mais contratos a termo incerto até 4 anos. A partir de 4 anos, ou a pessoa não trabalha mais, ou então passa aos quadros da empresa. Está bem? Ok. Ok? Pronto. Uma pergunta. No exemplo que deu do bar com mais atividade no verão, o contrato ideal seria termo certo, correto? Não incerto. Depende, vamos imaginar. Vamos imaginar, sim, eu estou a perceber, mas é assim, depende da situação, porque é assim, se o Ruben tiver a certeza quando é que acaba a sua atividade, sim, porque no contrato a termo certo, vocês recordam-se que nós temos que pôr uma data de início e uma data de fim, certo? Se não tiver a certeza da sua atividade, por exemplo, o exemplo do bar se calhar não foi um exemplo muito feliz, porque nós sabemos, vamos imaginar, que vai, sei lá, desde 15 de maio até 15 de setembro, normalmente são estes os prazos, e aí se calhar sim um contrato a termo certo, mas por exemplo quando é estas atividades sazonais, como por exemplo empreitadas, nós não sabemos, não conseguimos dizer o dia exato quando é que a obra termina, portanto quando nós não temos uma altura, um dia exato para terminar o contrato, se calhar mais vale fazer um contrato por termo incerto, porque podemos ir renovando, não há aquele limite das renovações, podermos ele vai-se prolongando no tempo até 4 anos, e esperamos nós que a nossa obra não seja 4 anos, ou quem diz isso fala muito na agricultura, por exemplo, é para estes casos específicos, ok? Ou, por exemplo, vamos imaginar, a gravidez pode ser um contrato a termo certo, mas também podemos usar um contrato a termo incerto. Vamos imaginar, por exemplo, que uma grávida coloca um atestado por gravidez de risco. Aí a partir do 5º mês ou do 4º mês. Nós não temos a certeza até quando é que aquilo vai. Não podemos dizer um dia. Então, se calhar aqui tem alguma lógica fazer um contrato a termo incerto. Do termo incerto, sim. Depois isso vai depender das situações. Ok? Fiz-me entender? Sim, sim. Sim, para todos? Sim. Sim? Ok. Então pronto, aqui assim, nos elementos obrigatórios num contrato de trabalho a termo incerto, tem que ter identificação do funcionário e do empregador, sempre, o cargo que o trabalhador vai ocupar e a retribuição que ele vai receber, o local, o horário de trabalho diário, semanal, bem como a data de início do mesmo, lá está, tem início, mas não tem fim, é a diferença do contrato a termo, a data de celebração do contrato, ok? Rita, estamos aí a acompanhar? Ok. Está tudo bem? Ok. Pronto. E então, se nós não cumprirmos isto, o nosso contrato passa a vigorar como um contrato sem termo. E foi aquilo que eu disse e que a maioria dos colegas não sabiam. A maioria das pessoas não conhece isto e não sabe que isto é um direito e que pode ficar com trabalho, entre aspas, para a vida toda, um contrato efetivo, mas pessoas que saibam um bocadinho mais de legislação, se vocês cometerem este erro, vão ficar com funcionário a vosso cargo. Ok? Posso fazer uma pergunta só também, Sim, já agora? Sim, claro. Não há um limite de tempo, por exemplo, eu sou recrutadora, não é? E digo que vou enviar o contrato de trabalho ao meu funcionário, ao meu cliente. Não é ao cliente, é ao trabalhador. Sim. Pronto. Só que eu, por alguma razão, eu não envio e esqueço-me.
quanto tempo é que eu tenho para enviar o contrato de trabalho para ser assinado? Normalmente são 24 horas. 24? Deve ser 24 horas a partir do termo de aceitação. A partir do momento em que aceita, em que se formaliza, deve-se fazer em 24 horas. Deve-se fazer. Ok. Não há nenhuma lei que 48 horas diga... também é aceitável, mas é assim, não podemos prejudicar o trabalhador, porque vamos imaginar que é assim, se o trabalhador, se não houver nada escrito, e se eu me esqueço de enviar e depois nunca mais Sim. envio, o trabalhador já se despediu, o trabalhador está em prejuízo. Portanto, ou assinam um contrato inicial, como nós também já falámos aqui, de formação. nem dá o Sim. compromisso para, Ok. pronto, e depois o trabalhador até pode começar a trabalhar e depois assina-se o contrato, se não é rapidamente, é isso e é a comunicação à Segurança Social, logo. Está bem? Está bem. Pronto. Direito a férias, no artigo 239, vão ver que os contratos com duração inferior a 6 meses têm 2 dias úteis por cada mês completo de duração do contrato. O contrato com duração igual ou superior a 6 meses tem 2 dias úteis por cada mês completo de duração do contrato, até um máximo de 20 dias úteis. Está bem? Pronto. Questões até agora? Nada? Não. Ok. Subsídios de Natal e de férias. Como vimos aqui assim, quando vocês fizeram a apresentação dos vossos trabalhos, eu dou sempre este exemplo, creio que foi a Idiane que falou num exemplo fictício do irmão que tinha passado 6 meses, sim, as férias, não sei o quê, o subsídio de férias, não, o subsídio de férias é uma coisa que existe em Portugal, nós temos o subsídio de férias e temos o subsídio de Natal, e está previsto no Código do Trabalho. O que pode é haver, o que vocês provavelmente já assistiram, é a maneira como eles são pagos, ok? São pagos em junho e dezembro a 100%, são pagos 50% em junho, por exemplo, e dezembro, e depois o resto do ano os outros 50%. Isso apareceu muito na altura da Troika. Como eu expliquei, foi uma forma de nos retirarem e darem um bocadinho mais e não termos a sensação tão grande de perda. Pronto, mas estes 2 subsídios estão previstos na lei, ok? E não começamos a ter direito a eles só passado 6 meses, não. Passamos a ter direito a eles a partir do momento em que começamos a trabalhar, ok? Pronto. O subsídio de Natal é sempre 1/12 do salário por cada mês de trabalho, e isto vamos calcular muito no processamento de vencimentos. O subsídio de férias é 2 dias por cada mês de trabalho. Ok? No fim vai dar a mesma coisa, os 2 subsídios são iguais, mas o subsídio de Natal calcula-se por 1/12 porque é por mês, ok? Porque nós trabalhamos os 12 meses, tá? Sim. Ok, agora os contratos de trabalho sem termo. Pronto. Aqui não há uma duração que esteja pré-estabelecida entre o trabalhador e o funcionário. O contrato sem termo não implica a existência de qualquer formalidade especial, tem a possibilidade de ser celebrada de forma verbal ou escrita. Lembram-se de eu vos dizer que nem sempre tinha que ser reduzido a escrito, um contrato de trabalho? Lembro. Mas a entidade patronal é obrigada a fornecer ao trabalhador por escrito informações sobre os dados fundamentais do respectivo contrato ou relações de trabalho, como, por exemplo, identificação de ambas as partes intervenientes no contrato, o local de trabalho, o horário de trabalho diário e semanal e a data em que se celebra o contrato e quando esta entra em vigor. Ok? A função que o trabalhador vai desempenhar, o valor e a periodicidade da remuneração de base inicial, assim como quaisquer outros tipos de remuneração oferidos. Em Portugal é a remuneração base e o subsídio de alimentação e os descontos que são obrigatórios, isto também vamos dar, já estamos um bocadinho à frente, que é a Segurança Social e o IRS, e nos trabalhadores independentes, a partir de determinado valor, também o IVA, ok? Tudo o resto são bónus, está bem? Certo? Definição. Tudo isto aplica-se em trabalho, seja full-time, seja part-time. Sim. Estes descontos nós não nos livramos, é sempre o subsídio, é sempre a Segurança Social, sempre o IRS, e nos subsídios, nos trabalhadores independentes, ainda temos o IVA quando é valores acima dos 10.000 euros anuais, sendo que o primeiro ano estamos isentos desse pagamento do IVA,
E depois temos sempre direito ao subsídio aos 2 subsídios, à remuneração base e ao subsídio de alimentação. O subsídio de alimentação está previsto, também já estou mais à frente, mas pronto, agora já estou a falar, já vou embalada. Esse é que tem uma variação, se é full-time. É assim, como é que é feita essa variação? Temos o valor do subsídio, todos os anos o Governo, o Estado, dá um valor do subsídio de alimentação que não tem que obrigatoriamente alterar de um ano para o outro. Não pode diminuir, mas não tem obrigatoriamente que aumentar de um ano para o outro. Pronto. E o valor do Estado, dos funcionários públicos, é esse, nem um cêntimo a mais. As privadas depois regem-se normalmente por esse valor.